Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você que curte, né, você que assiste o nosso canal, né, é muito legal aí ver os comentários, né, os familiares, os amigos, os irmãos em Cristo, né, que têm gostado, que têm compartilhado, né, é um trabalho que a gente está iniciando ainda, mas eu conto, né, com a ajuda, com a participação de todos, né, divulgando, né, para que mais pessoas possam conhecer o Evangelho, né, ativando aqui embaixo o sininho, né, as notificações, porque quando a gente posta um vídeo, né, de repente já num horário mais avançado da noite ou de manhã, você vai ficar sabendo, né, você vai ser informado que tem vídeo novo no canal. Amém? Então já desde já eu já peço perdão a todos aí, se tiverem algum barulho aí, né, externo e tal, o nosso ambiente aqui não é o ideal, né? A gente vai melhorar aí com o passar do tempo, mas né, eu tô gravando aqui de manhã, então tem bastante movimento aqui em casa, tá certo? Então vocês relevem isso aí. O nosso tema de hoje, a gente vai tratar, é um tema que seria, né, voltado aí para os jovens, né? Na minha cabeça aqui, camisa Desperta Jovem, Jesus está voltando, né? É um alerta bem interessante. Eu costumo falar que a Bíblia, né, a palavra de Deus, ela não é, aqui não vem escrito, ó, a Bíblia para o adulto, a Bíblia para, né, o velho, o idoso, a Bíblia para... Não, a Bíblia Sagrada é uma só, né, a palavra de Deus, e ela é a mesma. E o jovem, a partir do momento que ele tem a idade da razão, ele já sabe discernir entre o bem e o mal, ele vai ser cobrado por isso, né? E muitas vezes a juventude vive de uma maneira, né, como se não houvesse consequência de seus atos, como se tivesse um peso diferente em relação ao adulto, em relação ao ancião, mas não, é o mesmo peso, né? Vai ser dado a mesma tratamento no dia do juízo, para os jovens, para o adulto, para o idoso, amém? Mas a mensagem ela não é só para o jovem, né, de 15, 20 anos, é para o jovem de 80, de 90 anos, né, você que se sente jovem, amém? Então, vamos lá. A pergunta que eu faço é, eu posso impactar, eu posso fazer a diferença no reino de Deus? Eu sou tão jovem, né, sou jovem, tenho poucos recursos financeiros, ou tenho pouco grau de estudo, né, me sinto tão incapaz, tão despreparado, eu posso fazer a diferença no reino? Eu posso impactar, né, a minha redondeza, né, a minha vizinhança, a minha família, a minha faculdade, a minha empresa, o meu escritório, onde quer que seja que eu trabalhe, que eu estudo, eu posso impactar o reino de Deus e fazer a diferença? A gente vai ver nas Sagradas Escrituras, através de 5 exemplos, né, que nós possamos sim fazer a diferença. E 5 exemplos que eu vou usar de vários que a gente tem, né, que a gente poderia tá usando. Eu vou usar 5 que a gente vê claramente que jovens, né? No caso, jovens de idade baixa, né? De pouca idade, fazendo toda a diferença no reino de Deus. Amém? Então vamos lá, né? Em primeiro lugar, a gente tem uma jovem, na verdade, uma adolescente, que lá no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, ela vai receber uma notícia muito importante. E essa jovem, ela tinha, segundo o costume judaico, a tradição ali judaica, as jovens se tornavam noivas ali na idade de 12, 13 anos, e tem relatos até de noivados com 10 anos de idade. Então, provavelmente esta jovem recebeu a notícia, né, de um anjo
que seria a mãe do nosso Redentor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que daria a luz, né, ao Cristo encarnado na idade de 12 a 13 anos. Então ela vai ter, né, Jesus, todos sabem que eu estou falando de Maria, né? Ela vai ter Jesus com menos de 15 anos de idade, provavelmente com 13 anos de idade, de 13 a 14 anos. Então ela recebeu a notícia de 12 a 13 anos de idade e vai ter o Senhor Jesus com 13 a 14 anos, mas menos de 15 anos de idade. Vamos acompanhar lá em Lucas, no capítulo 1 de Lucas. Então, Lucas, capítulo 1, o verso 26. Lucas 1, 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão que se chamava José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Vamos ver o verso 28. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Percebam que uma jovem, né, uma adolescente de 12, 13 anos, sendo chamada, né, sendo escolhida por Deus, sendo chamada de bendita, de bem-aventurada entre as mulheres, né? E aí, lá no verso 30, então o anjo lhe disse: Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus, e eis que conceberás em teu ventre e darás à luz a um filho, por-lhe-ás o nome de Jesus. E olha que Maria responde ao anjo, lá no verso 38, disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Glória a Deus, né? Uma jovem simples, humilde, de 12, 13 anos de idade, disposta a servir, a encarar, segundo eu penso, tá, meus irmãos, de acordo com os meus estudos, que nenhum ser humano teve uma missão tão nobre, tão importante, tão desafiante, né? O Senhor Jesus, pela união hipostática de Deus, ele era 100% homem, 100% Deus. Agora, o único homem, né? A única mulher que recebeu uma missão tão grandiosa, e ela responde dessa maneira: Eis-me aqui, cumpra em mim a tua vontade, a vontade do Senhor. Olha que exemplo para nós que às vezes nos achamos incapazes, impotentes, mas vamos continuar. Então, o primeiro exemplo, o exemplo de Maria. No segundo exemplo, lá no livro dos Reis, os irmãos depois acompanhem aí, tá? Eu vou passar aqui 2 Reis, lá em 2 Reis, capítulo 5. Os irmãos leiam com calma depois, né? Por questão aqui de tempo, né? Então, 2 Reis 5, ali os versículos 2 e 3, e depois prossegue a história de uma menina também que tinha menos de 15 anos de idade. Segundo os historiadores, não citam o nome nem a idade dela, mas ela teria menos de 15 anos, né, próximo de 15 anos de idade, na guerra contra o povo assírio, né? Ela é feita escrava. Ela é feita escrava, essa menina, do comandante dos exércitos sírios, o general Naamã. Então, um dos maiores homens em poder, em hierarquia ali, daquela grande nação, né, daquele povo, e ela é feita escrava. Então, uma menina, longe da sua família, né, abandonada, muitos iriam pensar, né, abandonada por Deus, feita escrava, numa situação ali miserável,
servindo a outro povo, né? O que que acontece? Aquele general, aquele grande homem, né? Ali naquela nação, ele pega uma doença, né, terrível, uma lepra, e aquela menina, sabendo da situação, ela vai com audácia, com ousadia. Os irmãos depois leem lá o capítulo 2, o capítulo 5 de 2 Reis. Ela vai até a sua senhora e fala: eu conheço um homem de Deus em Israel, Eliseu. Se o meu senhor, né, se Naamã for até Eliseu, com certeza ele vai ser curado. Então vejam, aquela menina, ela não se apoderou, né? Ela não se sentiu uma escrava. Ela tinha em seu coração que ela era uma serva do Deus vivo. Então não importa o que você esteja passando, lembra sempre o que você é. Você é um filho feito à imagem e semelhança do Deus vivo. Se você aceitar o Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, na sua vida. E dito e feito, o Naamã foi até Eliseu. Eliseu, sabendo que aquele homem estava lá, né, e sua intenção, Eliseu nem vai até o encontro dele. Eliseu só manda um mensageiro. Manda ele, se ele mergulhar 7 vezes no rio, né, no Jordão, e ele vai ser curado. E assim Naamã sai dali triste, chateado, porque aquele homem nem foi ter com ele, nem viu a situação dele, já disse o que ele tinha que fazer, mas os mais próximos, os familiares, convencem Naamã a fazer o que o profeta dissera. Naamã mergulha 7 vezes e é limpo. A palavra de Deus fala que a pele dele se torna como a pele de um menino, de uma criança. Então, segundo exemplo nosso, eu posso fazer a diferença? Eu sou jovem, né? Eu estou numa situação de inferioridade no meu trabalho. Ela era uma escrava em outro país, longe de sua família, mas ela lembrava, ela tinha convicção que o Deus que ela servia era o Deus vivo. Então ela não era uma escrava, ela era uma serva do Deus vivo. Amém? Esse é o nosso segundo exemplo. E Naamã, imagine, meus queridos, o poder daquele homem, né, na nação. Naamã não só, os irmãos vão ver lá no capítulo 5, ele não só se cura, né, a sua doença, como também ele se converte, ele reconhece Deus como único Deus, Senhor e Salvador, e com certeza ele influenciou, ele levou muita gente também a esse Deus, pela posição que ele ocupava. Então, nosso segundo exemplo é a serva de Naamã. O nosso terceiro exemplo é um garoto, né? A Bíblia chama um menino. Nós vamos abrir lá no Evangelho de Jesus segundo João. Então, João, no capítulo 6 de João, e nós vamos ver um dos milagres mais comentados, mais pregados nas Sagradas Escrituras, em que Jesus reúne uma multidão. E ali no horário, né, na hora ali do entardecer do dia, de dispersar, né, de despedir essa multidão, Jesus se compadece deles e diz aos discípulos, né, dai a eles algo de comer. Só que a gente vai perceber que aquela multidão eram 5.000 homens. E aí, meus queridos, meus amigos, quando as Sagradas Escrituras dizem 5.000 homens, as mulheres e as crianças não eram contadas. Então imagina mais ou menos 5.000 famílias. Teria ali em torno de 15 a 20 mil pessoas. Quem já foi aí num evento, né, num jogo de futebol, alguma coisa que tivesse ali 10.000 pessoas, sabe que é muita gente. Imagina de 15 a 20 mil pessoas. Então vamos acompanhar?
João capítulo 6, verso 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Verso 7, respondeu-lhe Filipe: 200 denários, ou seja, 200 dias de trabalho. Um denário significa um dia de trabalho, o ganho de um dia de trabalho. 200 denários de pão não lhes bastarão para que um deles tome um pouco. E um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, verso 9, eis aqui um moço que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Irmãos, por aqui a gente tem a idade mais ou menos desse moço. Ele é chamado de moço, né? E quando a gente vê lá em Números, no capítulo 1, verso 3, depois vocês acompanhem lá, em Números, capítulo 1, verso 3, a idade para o serviço militar, né? A idade para o serviço militar, ali na tradição judaica. E era a partir da idade do serviço militar que começava a se contar, né? A contagem era feita dos homens, né? A partir da idade do serviço militar, que era 20 anos. Então esse moço, né, um moço, não era tratado como um homem, então ele tinha abaixo de 20 anos. Então mais um desafio para você, jovem aí de 18, 19 anos. Esse rapaz, né, como a Bíblia trata, então não era um adulto ainda, então um jovem, ele diante daquela situação, enquanto todos estavam vendo dificuldades, enquanto ninguém pensou que tinha ali o Senhor Jesus que podia resolver o problema, que podia resolver a situação, ele vai e com seus 5 pães e 2 peixes, ele oferece para servir, para alimentar a multidão. O que era 5 pães e 2 peixes? Nada diante daquela multidão. Mas ele, o pouco que ele tinha, ele resolveu repartir. Ele resolveu doar. Ele não teve nenhum tipo de egoísmo, não, isso é meu, eu tenho todo o direito de comer quando me der fome. Não, ele repartiu. Então aquele moço foi utilizado, aquele jovem, para alimentar mais ou menos entre 15 e 20 mil pessoas. E aí, eu te pergunto, a atitude daquele jovem foi esquecida no tempo? Não, ela foi, e será lembrada até que o Senhor Jesus volte. Olha o impacto que aquele jovem causou na humanidade. Com uma simples atitude de doar, de servir, de estar disposto a ajudar no reino de Deus. Então, nosso terceiro exemplo, primeiro, Maria, segundo, a serva de Naamã, terceiro, o jovem da multiplicação dos pães. Então, a primeira entre 12 e 13 anos, a segunda mais ou menos 15, agora mais ou menos 20. E nós vamos ver um também de mais ou menos 20 anos, eu não poderia deixar de citá-lo, né? Eu adoro a história desse grande homem de Deus. É mais um que tinha próximo dos 20 anos. E eu vou dizer a vocês porque ele ainda não tinha 20 anos. Né? Vocês se lembram que o serviço militar inicia aos 20 anos? Então, lá em 1 Samuel, no capítulo 17, todos devem conhecer, vamos relembrar, depois deem uma lida também com calma, nós vamos ver a história de um jovem pastor de ovelhas que se torna um guerreiro, que se torna um general, que se torna um rei e que é chamado homem segundo o coração de Deus. Eu estou falando de Davi, um rapazinho, né? De mais ou menos 19 anos, 18, 19 anos, que apacentava ovelhas, e que seu pai, na guerra contra os filisteus, os 3 irmãos mais velhos de Davi estavam no fronte de batalha. E seu pai diz: Davi, vai até lá levar suprimento e verifica como eles estão, como seus irmãos estão. Depois,
acompanhem, viu? Analisem as escrituras, né? Sejam como os bereanos. Os bereanos, Paulo fala lá que eles analisavam, e esse termo significa pegar uma lupa e verificar palavra por palavra do que está sendo falado, tá? Nós não vamos ler o texto agora, 1 Samuel 17, depois acompanhe. Então, Davi chega lá no fronte de batalha e verifica que o exército ali, né, de Israel, de Saul, estava há 40 dias, mais ou menos, 40 dias, um gigante filisteu vindo, afrontando o Deus vivo, chamando alguém para guerrear com ele, e não aparecia ninguém com coragem, nenhum guerreiro com coragem para enfrentar aquele gigante. Davi chega, olha aquela situação e fala: eu vou, mas calma, né? O rei Saul, o gigante tem 2,90 metros de altura, mais ou menos, precisa de um soldado só para carregar o escudo dele de tão pesado que é, e você, um jovem que cuida de ovelhas, vai enfrentá-lo? E Davi responde: eu matei um leão, eu matei um urso que foi atacar minhas ovelhas. Quem é esse filisteu incircunciso diante do Deus vivo? O filisteu incircunciso. A circuncisão, meus queridos, era o pacto, era a aliança com Deus. E ele não tinha aliança com Deus. Então Davi vai certo de que o que aquele filisteu ia enfrentar não era Davi, era o Deus vivo, todo-poderoso, o Deus altíssimo. E assim Davi vai. E todos sabem, né? Ele pega algumas pedrinhas e uma funda, que seria uma tiradeira, né? Um estilingue, e com só precisão. Eu gosto de brincar que o que Davi vê ali, né? Se fosse um rapaz de estatura normal ali, o Golias, ele teria uma testa, né, pequena, uma cabeça pequena para acertar. Quando Davi olha aquele gigante de 2,90 metros, aquela cabeça que devia ser enorme, ele, obrigado, meu Deus, olha o tamanho da cabeça, ficou muito mais fácil, né? Mas na ponta ali, naquela pedra, não é uma pedra que vai, né? É o Deus Todo-Poderoso, é o Deus vivo que vai e acerta aquela cabeça e derrota, né, aquele incircunciso. Então, um jovem de menos de 20 anos de idade, corajoso, sabendo a quem ele servia, sabendo por quem ele lutava e batalhava, foi ali e enfrentou aquele gigante. Como que a gente se sente? Como a gente reage, meus irmãos, diante dos gigantes da vida? A gente se amedronta, acovarda, se afasta, ou a gente lembra que é o Deus Todo-Poderoso que luta por nós? Então esse foi o quarto exemplo, o de Davi. E o último exemplo, que eu não poderia deixar de citar, que está lá em Atos dos Apóstolos, vamos abrir lá, a gente estava no Evangelho de Jesus segundo João, avança mais um pouco, Atos dos Apóstolos. Atos no capítulo 6, Atos 6, Atos 6, vai falar também de um jovem, aí já com um jovem um pouco mais adulto, né? Pesquisando aqui, Estevão, ele tinha aproximadamente 30 anos, né? Eu encontrei mais confiável 29 anos. E a gente vai ver no capítulo 6 que lá na escolha dos diáconos, né, para servir ali aos discípulos, né, aos apóstolos, e as necessidades que surgissem, a gente vai ver lá no 6, verso 5, e esse parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e os outros. Então percebam que Estevão, um jovem, cheio de fé e do Espírito Santo. E aí, olha o verso 8, Estevão, cheio de fé e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. A gente vê Paulo, a gente vê Pedro, né? A gente vê João fazendo prodígios, grandes sinais. Agora Estevão era um jovem.
Estevão tinha menos de 30 anos. E cheio do Espírito Santo, percebam um detalhe, né? Para fazer prodígio, sinal, para ter poder, tem que estar cheio do Espírito Santo. Ele fazia todas essas coisas. E aí, vamos avançar para o capítulo 7, a gente vai verificar aí que Estevão, ele faz um duro discurso ali, né? Contra aqueles religiosos, né? Contra aquelas pessoas ali da época, né? Que rejeitaram o Senhor Jesus, né? Ele vai dizer aí ao longo do capítulo 7 que eles mataram os profetas. Então, um discurso duro de Estevão, mas a palavra diz que eles não conseguiam contrapor, porque Estevão era cheio do Espírito Santo e muito sábio. Então, o que eles tiveram que fazer? Partir para a violência, né? E aí eles pegam Estevão e vão realizar o apedrejamento dele. A gente percebe lá no verso 54, então é todo o capítulo 7 aí do discurso de Estevão, né? Depois vocês acompanham. E depois de tudo que Estevão disse, que eles rejeitaram, mataram os profetas, rejeitaram o Senhor Jesus, verso 54, e ouvindo eles isso, enfureciam-se em seus corações, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Olhem isso, meus irmãos, né? Que homem, né? Que homem. A gente, no Novo Testamento, a gente tem Saulo, né? Tendo aquele encontro, né, com Jesus, aquela cristofania e dali ficando cego e se convertendo, né? A gente tem João na ilha de Patmos sendo levado aos céus e tendo aquela visão do Apocalipse. Agora olha Estevão no momento que ia ser executado, apedrejado, ele fixou os olhos aos céus. Então Atos 7:55, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Glória, glória a Deus, um jovem, né, corajoso, cheio do Espírito Santo. E aí a gente sabe que é o primeiro mártir, né? É o primeiro cristão a morrer, né, defendendo a fé, o evangelho e a fé. E mais um detalhe muito interessante, né? 57, eles gritaram com grande voz, tamparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando da cidade o apedrejaram. E as testemunhas depuseram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Detalhe, né? Não vamos entrar nesse detalhe, mas Saulo estava presente, consentiu com a execução de Estevão. Mas olha o que Estevão faz no verso 60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Quem? Meus amigos, meus queridos, vocês lembram que no momento da execução clama, ora por aqueles que estavam fazendo tamanho mal contra ele, né? O Senhor Jesus e Estevão. Então, um jovem fazendo toda a diferença, né? Impactando o reino. Se a gente pegar aqui, eu não vou tão longe não. Se a gente pegar Davi aqui e Estevão, né? E eu gosto de brincar assim com todo respeito, né? Mas pegar Davi e Estevão e pegar todos os grandes pensadores, generais, influenciadores, né? Pega Shakespeare, pega Hitler, pega Stalin, né? Enfim, bate todos eles aí, os imperadores, os czares, faraós, né? E grandes nomes da humanidade num liquidificador e botar aqui, ó, só Davi, né? Estevão, influenciaram, impactaram, são comentados, são até hoje, né? Muito mais do que todos esses aqui. Então, olha o impacto. Eu volto ao início, né? E pergunto: você pode fazer a diferença?
Você pode impactar no reino de Deus, mesmo com poucos recursos, pouco estudo, pouca idade. A gente trouxe 5. Temos vários outros exemplos que poderiam ser citados nas Sagradas Escrituras, como Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Então, para responder que sim, né? É possível que Deus use jovens, que Deus use humildes, que Deus use fracos. Vamos ver 1 Coríntios 1, 27? Para a gente encerrar, a gente não podia deixar de ler esse texto, né? Depois dos Atos dos Apóstolos, segue, né? Vai passar Romanos e vai chegar em 1 aos Coríntios 1, 27. 1 aos Coríntios 1, verso 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então eu me sinto um louco, deslocado, ninguém me entende no meu trabalho, na minha faculdade, na empresa, na fábrica, na minha escola. Mas, por quê? Porque eu defendo a verdade, porque eu prego o evangelho. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. E Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Você se sente fraco, tem uma posição hierárquica baixa, ninguém quer te ouvir, né? Deus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Basta que a gente, né, que estejamos dispostos a servir com 5 pães e 2 peixes, que estejamos dispostos a sermos usados com 13 anos de idade, aceitando a maior responsabilidade que uma mulher poderia aceitar, que estejamos dispostos a lutar contra um leão, contra um urso, contra um gigante, pelo reino de Deus. Amém? Vamos orar? Soberano Deus, muito obrigado pela tua santa palavra. Que o Senhor possa abençoar-nos a cada dia, que o Senhor possa tocar em cada coração, que todos possam perceber que, independente da idade, dos recursos, independente do grau de escolaridade, podemos sim servir, Pai, ao teu reino, seja com o nosso testemunho, seja com a pregação do evangelho, seja doando, ajudando aqueles que necessitam. Fica conosco, Pai, ao longo deste dia, nos abençoa ao longo desta semana, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, né? Muito obrigado aí pela audiência. Se você gosta desse canal, se você gostou da mensagem, eu só te peço uma coisa, que você se inscreva e que você compartilhe, porque o objetivo é atingir o maior número de pessoas, é isso que o Senhor Jesus espera de nós. A graça e a paz, um grande abraço fraterno.